17º domingo do tempo comum. O evangelho que vamos refletir é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." A um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os sinais que aprenderemos hoje são Galileia, Filipe, André, Simão Pedro. Meu querido, minha querida, 17º domingo do tempo comum. Nós estamos na metade, talvez um pouquinho mais da metade já, do nosso ano litúrgico. Ele vai andando rápido. 17º domingo do tempo comum, das graças e bênçãos de Deus em nossa vida, das maravilhas de Deus em nosso coração e dentro da nossa comunidade. Deste Deus que não deixa com que nenhum de nós, os seus filhos queridos e tão amados, passe por necessidades. Num mundo de tanta fome, num mundo de tanta miséria, ouvir isso parece uma contradição. E é mesmo uma contradição. No mundo cheio de tanto alimento sendo desperdiçado, nós vemos Deus sensível e preocupado com prover sustento, alimento para todos aqueles que estão passando fome.
Jesus, ele se encontra diante de uma grande multidão. Nós temos hoje no mundo uma multidão de quase 1 bilhão de pessoas. São 800 milhões de pessoas que vivem numa situação de miséria. E o Papa Francisco, ele tem chamado a atenção, principalmente dos países do norte, das nações do norte, acima da linha do Equador, para esta realidade de miséria e fome. Porque são estes países, estas realidades, as que mais exploram e as que mais desperdiçam alimentos. São aquelas que não se preocupam com aqueles que passam fome em tantas regiões do mundo. E aqui no Brasil, nós temos uma realidade assim também. Hoje nós vemos Jesus que ensina as pessoas, por isso elas vão ao encontro dele, grandes multidões indo ao encontro de Jesus, mas um Deus sensível com a fome física de cada um, não somente espiritual. Ele quer oferecer alimento. É um Deus preocupado com a nossa saúde, com o nosso sustento, com a nossa vida. E nós podemos aprender neste Evangelho a fé, a capacidade de acreditar profundamente, porque Jesus, ele sabia que aquele pouco alimento que tinham ali não seria capaz de matar a fome e de dar sustento, de sustentar toda aquela multidão. Mas ele sabia que haveria uma multiplicação dos pães, multiplicação da solidariedade, multiplicação da sensibilidade, multiplicação da esperança, multiplicação da caridade. Amor vivido, amor praticado de maneira concreta na vida dele, dos discípulos, na nossa vida. Nós temos sensibilidade para com aqueles que estão passando necessidade? Como é que nós estamos assistindo? Como é que nós estamos dando a nossa assistência? Assistir no sentido de dar assistência, não de ficar olhando inertes a realidade dos necessitados. Peçamos a Jesus, portanto, a capacidade de sensibilidade e de fé, para que nós possamos praticar o Evangelho, não desperdiçando, mas também tendo uma outra atitude, indo ao encontro daqueles que passam por necessidades. E são tantas as necessidades. Gesto cristão concreto de fé. Que Jesus nos ajude para que assim seja. Amém.